Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, quero falar aí rapidamente sobre 5 notícias. Essas 5 notícias eu vou resumir, porque vocês querem coisas assim, olha, eu quero saber de notícias, mas eu quero uma opinião ali clara, objetiva e destrinchar a notícia. Primeiramente, a situação do apagão que teve no mundo todo, apagão cibernético, apagão esse que veio causar paralisação de milhares de voos ao redor de todo o mundo, veio afetar hospitais, comunicação, aparecendo aquela tela azul, que a gente chama tela azul da morte, nos computadores Windows. Ali as empresas Macintosh e Linux não foram atingidas, mas a maioria das pessoas que tem a Microsoft foram atingidas. Isso se deu numa empresa chamada CrowdStrike. Essa empresa é uma empresa cibernética de segurança, ela que faz a segurança para os computadores não serem invadidos por hackers. E acabou na atualização de um dos softwares, ocorreu essa situação, que esse software acabou reconhecendo que ali aplicativos bons, que a gente considera normal, eram danosos. E aí houve uma extensa corrida ali para saber o que era, inclusive as bolsas de valores também operaram na loucura, o dólar subiu e a Microsoft em parceria com essa empresa. Então, por conta disso, foram afetados. Mas o dono da empresa já disse que está tudo se normalizando e a coisa vai ficar normal. Agora, isso aí reflete a questão da inteligência artificial, né? De como nós somos vulneráveis a uma empresa, a qualquer situação que ocorra lá, danifica o teu computador, danifica os teus processamentos, enfim, é muito perigoso, né? A gente que é acostumado a assistir aí O Exterminador do Futuro e outros filmes sabe que a internet e a inteligência artificial vão tomar conta das coisas. Agora é o seguinte, vamos a uma notícia aqui do Brasil que está circulando nas redes sociais, todo mundo está comentando sobre isso. A direita, a extrema-direita está falando disso abertamente. Os deputados da extrema-direita estão ali aproveitando dessa notícia para falar contra a Janja, para falar contra o Lula. Uma mensagem que foi vazada pelo jornal Metrópole, que diz o seguinte: filho de Lula xinga a Janja em mensagem no WhatsApp. Então, ele conversando com a ex-esposa dele, vocês sabem que ele está com problema com a esposa disse que, a ex, né, disse que ele maltratava, violentava ela e tal. Agora, encontra-se mensagem do empresário Luiz Cláudio Lula da Silva, filho do Lula, xingando a primeira-dama Janja Lula da Silva. Nas mensagens obtidas, né, porque, veja, essas mensagens aí estão na investigação que tratando da violência doméstica, né? Em mensagem de WhatsApp, o empresário Lula da Silva, o empresário Cláudio Lula da Silva, chama a Janja de, daquela palavrinha assim, que a gente não pode falar, né? Que ela começa com P e termina com TA. E também chamou ela de oportunista. Um print obtido pela coluna do Metrópolis, em um diálogo entre Luiz Cláudio e sua então esposa Natália Schincariol. A conversa faz parte de um acervo de arquivos relacionados à investigação sobre a violência doméstica. Na manhã do último dia 15 de setembro, em 2023, Natália perguntou a Luiz Cláudio. Às 10h05 da manhã, ela perguntou: o que você vai fazer hoje? 4 minutos depois, ele respondeu: estou indo tomar café. Mais tarde, assino um termo de compromisso com aquela empresa que te mostrei. Final da tarde, vou ver meu pai, ele disse. Aí ela responde para ele: que chique, queria um café preto, ela disse. Depois disso, o empresário fez, ainda voltando a repetir, disse o seguinte sobre ela falar que é chique ele se encontrar com o pai. E lamentou a presença da madrasta Janja, né? Ele disse: vai estar junto, chamando ela de uma pessoa que vende o corpo para se sustentar, demonstrando desprezo.
E aí, essas mensagens estão sendo compartilhadas, né? Naquele dia, era uma sexta-feira, a Janja viajou com Lula para Cuba. E aí ele chamou ela de oportunista. O filho teve encontro com Lula, a Janja foi para Cuba com ele, bateu foto com o pai nesse dia, enfim, está todo mundo comentando a respeito disso. Olha, gente, tem muita gente, deixa eu dar uma opinião sobre esse caso. Na família, em se tratando de família, que família é um troço assim, sabe, sui generis, né? Porque onde está um monte de família, sempre vai ter um que não vai concordar com o outro, sempre vai ter um que não vai com a cara do outro, vai ter aquele que na frente é uma coisa, por trás é outra. Na família é isso. Quer dizer, aí o Cláudio dizendo da Janja, falando aí com a esposa dele. Ele se defendeu hoje dizendo, olha, eu me dou muito bem com ela, ela é uma boa pessoa e tal. Isso aí não existiu, mas os prints estão lá. Enfim, nós sabemos que em família tem problemas, na minha família tem problema, na família dos outros tem problema que a gente não vai com a cara de um, não vai com a cara do outro, ri para esse, tá chorando com aquele, depois por trás tem gente falando um do outro. Eu tive um episódio desse em casa um dia. O pessoal foram passar um dia na minha chácara, e a minha irmã bacana, recebi ela bacana e tal, e ela foi lá dizer que eu tinha falado mal da outra irmã, que não sei o que tinha acontecido e tal. Entendeu? Às vezes uma conversa aqui e ali gera essa confusão. E às vezes a gente comentando com alguém sobre alguém, a gente fala aquilo que pensa, mas lá na frente a gente é outra coisa. O Cláudio, né, como o próprio processo está dizendo que ele violentou a esposa, então já não é um caráter bacana, né? Não é um caráter bacana. O que tem a ver essa situação com o governo? Nada, absolutamente nada. A Janja já é uma pessoa que sofre ataque o tempo todo. Agora, a Janja, ela ocupou um espaço que estava vazio. O presidente Lula é um presidente viúvo. Ela comprou um espaço que estava vazio, ocupou ali, como primeira-dama atuante, ela atua de muitos casos, às vezes exagerada, às vezes, né, eu considero, às vezes puxando o presidente, fazendo. Eu acho que tudo tem que ser comedido, mas daí eu chamar ela de isso, disso, daquilo, isso é uma outra situação. É um problema familiar. Quem escolhe com quem vai ficar é o presidente da República. O Lula, que dá a entender, que ele mostra, e ele está, conheço o presidente pessoalmente, está em boas condições mentais, sabe o que está fazendo, sabe em quem confia, e se ele confia nela e gosta dela, isso é um problema pessoal dele, eu vou me importar com isso. Eu me importo com a questão do governo, né? Se atrapalha o governo, se ajuda o governo, se está bacana na comunicação e tal. Aí a gente critica os assuntos governamentais, né? Agora, assunto matrimonial, de casal, isso é uma coisa deles, né? Daí o casal Bolsonaro, por exemplo, tem muitos problemas. A Michele, por exemplo, é considerada lá mais do que qualquer... não tem nem sinônimo. O Carluxo detesta ela, aquele outro lá, o Churupeta lá, o Renan Bolsonaro odeia a madrasta. Então a família Bolsonaro é uma família desunida, que fica brigando, mas em torno do poder eles se unem. Essa situação, então, é uma situação pessoal. Eu acho que a Janja, se o Lula quer colocar a Janja como oficial de alguma coisa, então ele deve tratar isso. Ele deve, quer nomear? Nomeia então, né? Nomeia. Agora, às vezes, a Janja, eu sou representante de não sei do que, eu sou representante de não sei de onde. É preciso saber o que a pessoa está trabalhando no governo, está ajudando em quê, está fazendo isso, aquilo. Primeira-dama, não é, tem um destaque. A Janja é daquele tipo da pessoa animada, é um tipo da pessoa atuante. Então, muitas vezes, a atuação da Janja pode incomodar muita gente. E eu só me incomodo com ela se ela atrapalha o governo, né? E quando atrapalha, eu digo. Agora, eu vejo que ela também é um apoio ao presidente Lula. Esteve com ele no momentos mais difíceis, né? E eu acho que é injusto o Cláudio usar essas expressões contra a primeira-dama, até em desrespeito, né? Agora, o print veio da esposa, a ex-esposa dele, tem uma treta com ele. Então, a situação, eu acho que respeita, a gente tem que respeitar. Nem da Michele, que eu considero uma falsa, eu diria isso dela. Imagine da Janja, que ali está segurando o presidente, ajuda o presidente, evitou um golpe de Estado ali com a ajuda dos outros ministros. Enfim, a minha situação é
A Janja, se é boa para o Lula e é bom para ele, tá tranquilo, presidente. A esposa é sua, quem dorme com ela é o senhor, quem vive com ela é o senhor. A confiança é a principal meta aí nessa situação. Então, eu acho que o Cláudio pisou na bola e deve pedir desculpa para ela. Diz que não teve, mas se teve, eu acho que o camarada não pode se referir a uma mulher nesses termos. Olha, gente, tem uma outra situação aqui. As declarações de Ramagem, interrogatório da PF sobre a BIM paralela não convencem os investigadores. Segundo os investigadores, as respostas fornecidas por Ramagem ao longo dos 7 horas contradizem as provas e evidências reunidas no inquérito. Uma das coisas que chamou a atenção foi ele dizer que o Bolsonaro combinou comigo para eu gravar. Mas os investigadores dizem, mas o Bolsonaro ia combinar com ele para gravar um vídeo, um áudio, onde o Bolsonaro, comete um monte de crime? Não é. O Ramagem estava gravando para tentar se blindar, ou talvez lá na frente se chantagear, se fosse o caso, mas como eles têm que, aparentemente, politicamente, mostrar força, dizem que está unido, mas está nos bastidores, está uma briga desgraçada. E o apoio do Bolsonaro no Rio de Janeiro e em São Paulo parece que não está dando certo, né? O candidato dele continua muito atrás do primeiro colocado no Rio de Janeiro. Então o Ramagem é quase certo que não vai levar a prefeitura, e lá em São Paulo o páreo está duro, né? Entre o Boulos, o Pablo Marçal, a Tabata e o Nunes. A situação vai se resolver lá no segundo turno. Vamos lá, gente, tem mais notícia aqui. Eu peço a ajuda de vocês para ajudarem o canal pelo Pix 61 98304 6113. Queria comentar um assunto aqui que o presidente Lula comentou e disse o seguinte. Lula disse hoje: Venezuela elege quem quiser, disse Lula, após o Maduro citar banho de sangue. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que de tanto Maduro já virou podre, está enfrentando uma eleição. Agora este mês vai ter eleição para eleger um novo presidente. As pesquisas dizem que ele vai perder, está com 30 pontos abaixo do seu principal concorrente, e aí ele vem em público, começa a dizer para o povo que vai ter banho de sangue, que aquele partido contrário a ele vai levar a Venezuela ao fracasso, que vai ter uma guerra civil, alardeando, fazendo coisas assim, sabe, apavorantes. Eu não me simpatizo com esse Maduro. Ele levou a Venezuela ao fracasso, ao caos. Aí não venham com esse papo de dizer, não, mas foi pelo bloqueio dos Estados Unidos. O bloqueio dos Estados Unidos tem desde o tempo do Chaves. Esse caso do Maduro é incompetência mesmo. Porque tantos países no mundo, eles só sabem negociar com os Estados Unidos. A situação da Venezuela é, assim, acachapante. A situação da Venezuela é pobreza, é corrupção, é narcotráfico, é tudo misturado. O Lula já até se desvencilhou do Maduro, porque ele o tempo todo está perseguindo opositores, não deixa fulano se candidatar, usa a força militar para pressionar os outros. Maduro está antevendo uma derrota lá. E não venham com esse papo, a esquerda não. Não, gente, esquerda não é partido. Esquerda é um modo de vida. Esquerda é democracia. Esquerda é respeitar as urnas. Esquerda é querer a melhoria do pobre. É que o Estado ajude muito mais a população carente. E não foi isso que o Maduro fez. O Maduro empobreceu ainda mais a Venezuela, colocou milhares de venezuelanos assim, abaixo da linha da pobreza, uma evasão completa, um êxodo da Venezuela. O Maduro já está podre há muito tempo, é preciso tirá-lo do poder. O presidente Lula, então, em resposta ao Maduro, disse o seguinte, disse em bom tom: a Venezuela elege quem quiser, que o Maduro está fazendo chantagem, não é? Ameaçando até ter guerra civil, se eu perder, olha o que vai acontecer na Venezuela. Está parecendo o Bolsonaro, se segurando aqui, falando que se o Lula ganhar, vai acontecer isso, o comunismo vai entrar, entendeu? Colocando medo nas pessoas. Está na hora do Maduro sair. Faz muito tempo que está desgovernando a Venezuela. Lula está certíssimo. Senhoras e senhores, moças e rapazes,
Aqui, ó, deixa eu ver uma coisa aqui. Já falei dessa situação. Agora, se você está desconfiado que aquele episódio lá nos Estados Unidos com um candidato da extrema-direita lá pode ser teoria da conspiração e tal, você não está de todo errado. O FBI, né, está investigando o caso e já disse ser estranhíssima a situação da segurança ter falhado tão bruscamente. É gigantesca, é uma falha gigantesca, que em todos os episódios nunca houve uma falha desse jeito, porque o protocolo de segurança é muito rígido. E os vídeos, aliás, quando eu estiver no estúdio, não estou no estúdio, né? Você observa isso? Quando eu estiver no estúdio, eu vou juntar os vídeos para você ver, estão espalhados na internet. As pessoas avisaram que o cara estava lá em cima do telhado, horas antes, 1 hora antes. 40 minutos, outro, 30 minutos, a polícia foi chamada, viu o cara lá em cima. É muito estranho, gente, pelo amor de Deus, que tudo está estranho, tá. Então o FBI está investigando o caso e se for armação, a coisa vai feder. E o Biden cometeu uma nova gafe, chamou o secretário dele de o negro, porque não lembrou, né? Não lembrou de chamar ele pelo nome, e como ele é negro, ele chamou assim, ó, olha esse meu secretário aqui, o negro. O Biden, tá na hora, Biden, de deixar. Obama tá certo, né? Vá para sua casa, vá ali assistir uma série, comer um lanchinho com a sua esposa, vai viver sua aposentadoria. Deixa que os Estados Unidos outra pessoa governe. Grande abraço, Critica Brasil, falando a verdade, doem quem doer. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e contribua pelo 61 98304 6113. Esse é o nosso Pix. Grande abraço, fica com Deus.